Levítico, capítulo 13. Procedimentos quanto a lepras. Disse o Senhor a Moisés e a Arão: quando alguma pessoa tiver um inchaço, uma erupção ou uma mancha brilhante na pele que possa ser sinal de lepra ou outras graves doenças de pele, deverá ser conduzida ao sacerdote Arão ou a um dos seus descendentes que esteja exercendo o ministério sacerdotal. Esse examinará a enfermidade sobre a pele. Se o lugar afetado, o pelo tornou-se esbranquiçado e a ferida tornou-se mais profunda na epiderme, é caso de doença grave e contagiosa. Depois dessa constatação, o sacerdote declarará esse enfermo impuro. Se a mancha sobre a pele for branca, mas a ferida não parecer mais funda que a pele, e sobre ela os pelos não estiverem esbranquiçados, o sacerdote ordenará o isolamento do enfermo por um período de 7 dias. No 7º dia, o sacerdote o examinará e, se verificar que a parte afetada não se alterou nem se espalhou pela pele, determinará a manutenção do isolamento por mais 7 dias. No 7º dia, o examinará outra vez. Se verificar que a enfermidade regrediu e não se espalhou pela pele, o sacerdote poderá proclamá-lo puro, pois trata-se apenas de uma espécie de tumor sem maior gravidade. Então o enfermo deverá simplesmente lavar as roupas que estiver vestindo e o sacerdote o declarará puro. Contudo, com o passar do tempo, se a mancha voltar e espalhar-se pela pele, então o enfermo deverá procurar novamente o sacerdote. Depois de o ter examinado e ter constatado o desenvolvimento do tumor sobre a pele, o sacerdote o declarará impuro. Trata-se de lepra ou doença grave na pele. Lepra ou câncer crônico de pele. Quando alguém tiver uma doença contagiosa de pele, deve ser conduzido ao sacerdote. Este o examinará e, se observar sobre a pele uma espécie de tumor esbranquiçado e os pelos do lugar afetado tiverem se tornado brancos também e houver uma ferida aberta no local, então é a evidência de um caso crônico de grave doença contagiosa na pele. Sendo assim, o sacerdote o proclamará impuro. Não o isolará, pois que, sem dúvida, esse enfermo está impuro. Caso a doença se alastre a ponto de cobrir grande parte ou toda a pele da pessoa infectada, da cabeça aos pés até onde é possível ao sacerdote observar, este a examinará e, se constatar que a lepra ou doença similar tomou todo o corpo e a pele tornou-se branca, ele o proclamará puro. No entanto, quando surgir uma ferida aberta sobre a pele do doente, ele está declarado impuro. O sacerdote o examinará outra vez e, se encontrar uma ferida em carne viva, então anunciará que a pessoa está impura. Porquanto, uma ferida que permanece aberta é sinal de lepra ou outra grave doença contagiosa. Se a ferida em carne viva retroceder e a pele começar a tornar-se branca, a pessoa retornará ao sacerdote. Este a examinará e, se a parte afetada tornou-se branca, a pessoa tornou-se pura novamente, e o sacerdote proclamará que está totalmente purificada. Úlceras e furúnculos. Se alguém tiver um furúnculo que sarou e no local surgir uma área inchada e branca ou mesmo uma mancha avermelhada, a pessoa se apresentará ao sacerdote. Este o examinará. Se verificar um aprofundamento visível da pele e embranquecimento dos pelos ao redor da ferida, o sacerdote o declarará impuro. É tipo de lepra que se manifesta na úlcera cutânea. Se ao examiná-lo o sacerdote não constatar pelos brancos nem aprofundamento da pele, mas um embranquecimento da enfermidade, então isolará o enfermo durante 7 dias. Ele será declarado impuro, se a enfermidade se desenvolver sobre a pele. É um caso de lepra ou outra grave doença contagiosa. Contudo, se a mancha permanecer estacionária, sem se estender, é cicatriz de úlcera ou de furúnculo. O sacerdote, então, poderá declarar essa pessoa pura. Queimaduras. Se alguém se queimar e no lugar queimado a ferida tornar-se uma mancha avermelhada ou branca, o sacerdote examinará a mancha. Se os pelos do lugar tornar-se brancos e a ferida ficou mais funda que a pele, é lepra ou outra grave doença contagiosa que se desenvolve quando provocada por queimadura. O sacerdote declarará essa pessoa impura. Porém, se o sacerdote notar que os pelos na ferida não estão brancos e que a ferida não está mais funda que a superfície da pele e a sua cor é clara, o sacerdote mandará a pessoa ficar em isolamento durante o período inicial de 7 dias. No 7º dia, o sacerdote a examinará outra vez, e se a mancha tiver se espalhado, então é lepra ou outra grave doença contagiosa, e o sacerdote declarará que a pessoa está impura.
Entretanto, se a mancha permaneceu estacionária, sem se propagar na pele, mas pelo contrário tornou-se pálida, nada mais é que um inchaço provocado por queimadura. O sacerdote então proclamará essa pessoa pura, pois é apenas uma cicatriz que a queimadura deixou. Doenças na cabeça e no queixo. Quando um homem ou uma mulher tiver uma enfermidade de pele sobre o couro cabeludo ou no queixo, o sacerdote examinará a pele. Se parecer que a ferida ficou ainda mais funda que a pele, e se os cabelos ao redor estiverem amarelados e finos, declarará o enfermo impuro, pois se trata de tinha, isso é, um tipo de lepra da cabeça ou do queixo. Se ao examinar esse caso de tinha, constatar que não há depressão visível da pele, nem pelo amarelo e ralo, o sacerdote isolará por 7 dias o tinhoso. No 7º dia examinará a enfermidade e se constatar que a tinha não se desenvolveu, que o pelo nela não está amarelado, que não há depressão visível da pele, o enfermo rapará a cabeça ou o queixo, sem cortar os pelos que estão na parte afetada pela doença. O sacerdote mandará que ele fique no isolamento por mais um período de 7 dias. No 7º dia, examinará novamente a enfermidade e, se constatar que não se desenvolveu sobre a pele da cabeça, que não há depressão visível da pele, o sacerdote proclamará puro o enfermo, que deverá lavar as roupas que estiver vestindo e assim estará purificado. Porém, se depois do ato de purificação a infecção se espalhar, então o sacerdote examinará outra vez o enfermo. Se verificar que, de fato, a doença se espalhou pela cabeça, não é necessário que sejam encontrados cabelos amarelados. É o desenvolvimento da tinha sobre a pele, e o enfermo deverá ser considerado impuro. Contudo, se a tinha parece estacionária e o pelo escuro voltou a crescer nela, é porque a enfermidade está curada. O enfermo está puro e o sacerdote o proclamará purificado. Eczemas e impingens. Se surgirem manchas sobre a pele de um homem ou de uma mulher, e se essas manchas forem esbranquiçadas, o sacerdote as examinará. Se verificar que as manchas sobre a pele são de um branco pálido e sem brilho, trata-se apenas de um tipo de eczema que se desenvolveu sobre a pele. O enfermo é considerado puro. Calvície. Quando os cabelos de um homem caírem, ele está calvo, todavia puro. Se lhe caírem os cabelos da frente da cabeça, ele está meio calvo, porém puro. Mas se tiver uma ferida avermelhada na parte calva da frente ou de trás da cabeça, é lepra ou outra grave doença contagiosa. O sacerdote examinará o homem e, se constatar na cabeça ou na fronte um tumor branco rosado ou avermelhado com a mesma aparência da lepra de pele, então o homem está leproso e, portanto, impuro. O sacerdote deverá declará-lo impuro, pois está enfermo de grave doença contagiosa sobre a pele da cabeça. Lei sobre como agir com um leproso. Uma pessoa que sofrer de lepra ou outra grave doença contagiosa da pele deverá vestir roupas rasgadas, deixar os cabelos sem pentear, cobrir o rosto da boca para baixo e anunciar gritando: impuro, impuro. Enquanto durar sua enfermidade, ficará impuro e, estando impuro, deverá morar à parte. Sua habitação será fora do acampamento. O mofo e a lepra nos objetos. Quando em uma veste feita de lã ou de linho aparecer mofo, ou num tecido de linho ou lã, ou mesmo em um pedaço de couro ou qualquer objeto feito de couro, surgir uma mancha esverdeada ou avermelhada, então é mofo e deverá ser apresentado ao sacerdote. O sacerdote examinará o objeto mofado e o colocará durante 7 dias num lugar separado. No 7º dia, se observar que a enfermidade se desenvolveu sobre as roupas, o tecido, a coberta ou qualquer objeto feito de couro, é mesmo um tipo de lepra contagiosa. O objeto atacado tornou-se, portanto, impuro. Serão queimados a veste, o tecido, a coberta de lã ou de linho, o objeto de couro, qualquer que seja sobre o qual agarrou-se essa doença, pois que é um tipo de lepra contagiosa que, neste caso, deve ser destruída pelo fogo. Entretanto, se ao examinar o sacerdote verificar que a enfermidade não se desenvolveu sobre a veste, o tecido, a coberta ou sobre o objeto de couro, qualquer que seja, então determinará simplesmente que se lave o objeto atingido e o isolará pela 2ª vez, durante um período de 7 dias. Após haver lavado o objeto afetado, o sacerdote o examinará outra vez, e se a mancha não tiver alterado sua cor, ainda que tenha se espalhado, o objeto será considerado impuro. Tu o queimarás totalmente no fogo.
quer esse movo corrosivo tenha atingido um lado, quer o outro lado do objeto. Mas, se ao examinar o sacerdote verificar que após a lavagem a enfermidade ficou embaçada, então apenas rasgará aquela parte da roupa do couro ou do tecido. Contudo, se depois desse procedimento um mofo aparecer novamente sobre a veste, o tecido, a coberta ou o objeto de couro, qualquer que seja, é porque a enfermidade está ativa e então queimarás no fogo aquilo que foi por ela atacado. A veste, o tecido, a coberta e qualquer objeto de couro do qual desapareceu a enfermidade após a lavagem ficará puro depois de lavado uma segunda vez. Essa é a lei para o caso de lepra na veste de lã ou de linho, no tecido, na coberta ou no objeto de couro, qualquer que seja, quando se trata de declará-los puros ou impuros. Levítico capítulo 14. A purificação da lepra e infecções. Então o Senhor falou a Moisés e disse: Essa é a lei a ser aplicada às pessoas que sararam da lepra e outras doenças contagiosas da pele, no dia da sua purificação. A pessoa será conduzida ao sacerdote e este sairá com ela do acampamento e a examinará. Se constatar que a pessoa foi curada, o sacerdote mandará trazer 2 aves puras, um pedaço de madeira de cedro, lã tingida de escarlate e um galho de hisopo. E ordenará em seguida que se molhe uma ave em um vaso de argila sobre águas correntes. Tomará a ave viva, a madeira de cedro, a lã escarlate, o hisopo, e mergulhará tudo, inclusive a ave viva, no sangue da ave molada sobre água corrente. Fará então 7 aspersões sobre a pessoa a ser declarada purificada da lepra, e assim que a proclamar pura, deixará que voe para o campo a ave viva. Em seguida, aquele que se purifica deverá lavar as roupas que estiver vestindo, rapar todos os cabelos e pelos e tomar um banho. Então estará puro. Depois retornará ao acampamento, mas deverá ficar 7 dias fora da sua tenda. No 7º dia, rapará todos os pelos novamente, cabelos, barba, sobrancelhas. Deverá rapar todos os pelos do corpo, depois de ter lavado as suas vestes e de se ter banhado com água. Ficará completamente puro. No 8º dia, tomará 2 cordeiros sem defeito, uma cordeira igualmente sem defeito, e 3 jarros de flor de farinha, a melhor farinha amassada com óleo. O sacerdote que ministra a purificação colocará o homem ou a mulher a serem purificados, juntamente com as suas oferendas, à entrada da tenda do encontro, diante do Senhor. Em seguida, tomará um dos cordeiros e o oferecerá em sacrifício destinado a tirar as culpas, juntamente com a caneca de azeite. Fará com eles o gesto ritual da apresentação diante do Senhor. Imolará o cordeiro no lugar santo, onde se imolam as ofertas do sacrifício pelo pecado e do holocausto. Essa oferta de reparação pertencerá ao sacerdote como um sacrifício pelo pecado, pois é a oferta santíssima. Tomará o sacerdote do sangue do sacrifício e o porá sobre o lóbulo da orelha daquele que se purifica, sobre o polegar da sua mão direita e sobre o polegar do seu pé direito. Tomará em seguida a caneca de azeite e derramará um pouco deste óleo na palma da sua mão esquerda. Molhará o dedo da mão direita no azeite que está sobre a palma da mão esquerda e com o dedo aspergirá 7 vezes perante o Senhor. Em seguida, colocará um pouco do bálsamo que lhe resta na palma da mão, um pouco sobre o lóbulo da orelha direita daquele que está passando pelo ritual da purificação, sobre o polegar da mão direita e sobre o polegar do pé direito, em cima do sangue do sacrifício da reparação. A parte restante do azeite que tem na palma da mão, pô-la-á sobre a cabeça daquele que se purifica. Assim terá feito sobre ele o rito da propiciação na presença do Senhor. O sacerdote fará o sacrifício pelo pecado e realizará sobre aquele que se purifica o ritual da expiação da sua impureza. Depois disso, imolará o holocausto e oferecerá no altar o holocausto e a oblação, a oferta de cereal. Havendo o sacerdote assim procedido sobre este ofertante o rito da propiciação, o poderá declarar puro. Se for pobre e desprovido de recursos suficientes, tomará um só cordeiro, o do sacrifício de retirar as culpas, e o oferecerá conforme o gesto de apresentação, a fim de realizar pelo ofertante o rito de expiação. Tomará apenas 1/10 de flor de farinha amassada com azeite para a oferta do cereal e o equivalente a uma caneca de azeite.
2 rolinhas ou 2 pombinhos, de acordo com as suas possibilidades, dos quais um será destinado ao sacrifício pelo pecado e o outro ao holocausto. No 8º dia, para a purificação, ele os trará ao sacerdote à entrada da tenda do encontro, à presença do Senhor. O sacerdote tomará o cordeiro do sacrifício de reparação dos pecados e uma caneca de óleo. Oferecê-los-á com um gesto de apresentação diante do Senhor. Mais tarde, tendo imolado o cordeiro do sacrifício para retirar as culpas, pegará do seu sangue e o colocará sobre o lóbulo da orelha direita daquele que se purifica, sobre o polegar da sua mão direita e sobre o polegar do seu pé direito. Derramará óleo na palma da sua mão esquerda, e com este azeite que está na palma da mão esquerda, fará com seu dedo 7 aspersões diante do Senhor. Pô-lo-á sobre o lóbulo da orelha direita daquele que se purifica, sobre o polegar da sua mão direita, sobre o polegar do seu pé direito, no lugar onde foi colocado o sangue do sacrifício de reparação. O restante do azeite ele derramará sobre a cabeça do que está sendo purificado, e deste modo, na presença do Senhor, o ofertante receberá o perdão pelos seus pecados. Depois, conforme as posses dessa pessoa, o sacerdote oferecerá as 2 rolinhas ou os 2 pombinhos. Uma das aves será oferta para tirar pecados e a outra será a oferta que vai ser completamente queimada como holocausto. Assim, na presença do Eterno, o Senhor, o sacerdote conseguirá o perdão dos pecados da pessoa que está sendo purificada. Esta é a lei para a purificação das pessoas que cessaram de lepra ou de qualquer outra doença contagiosa da pele. Todavia, não possuem recursos para comprar todos os elementos exigidos pela lei. Cuidado com o mofo nas casas. Então o Senhor orientou Moisés e Arão, dizendo: Quando tiverdes entrado na terra de Canaã, que vos concedo por possessão, e eu ferir de lepra uma casa da terra que possuíres, o seu proprietário avisará o sacerdote e explicará: Parece-me que há algo como lepra na casa. O sacerdote ordenará que desocupem a casa, antes de vir a examinar a enfermidade. Assim, ninguém terá de ser declarado impuro com aquilo que lá se encontra. Depois disso, o sacerdote virá observar a casa. E se logo após o exame constatar nas paredes da casa cavidades esverdeadas ou avermelhadas encravadas na parede, sairá o sacerdote da casa e a porta a declarará lacrada por 7 dias. Voltará ao 7º dia e, se após nova análise verificar que a enfermidade se desenvolveu nas paredes da casa, ordenará que se retirem as pedras atacadas pelo mofo e que sejam atiradas fora da cidade, em um lugar considerado impuro. Depois fará raspar as paredes internas da casa e se jogará o pó raspado em um lugar impuro, fora da cidade. Tornar-se-ão outras pedras para substituir as primeiras e outra argamassa para rebocar a casa. Se depois de realizar todo este trabalho surgir mofo na casa outra vez, o sacerdote a examinará. Se as manchas se tiverem espalhado pelas paredes, é lepra contagiosa e a casa está impura. Sendo assim, a casa deverá ser demolida e as pedras, a madeira e o reboco serão transportados para um lugar impuro fora da cidade. Quem entrar na casa durante os 7 dias em que estiver fechada se tornará igualmente impuro até o pôr do sol. Todo aquele que durante esse período precisar pernoitar ou fazer alguma refeição dentro dessa casa deverá lavar a roupa que estiver vestindo. Mas se o sacerdote, quando vier examinar a casa depois de rebocada e não encontrar sinal de mofo nas paredes, ele declarará que ela está pura, visto que a enfermidade está curada. Para o sacrifício pelo pecado da casa, tomará as 2 aves, madeira de cedro, lã escarlate e hisopo. Matará uma das aves em cima de um pote de barro cheio de água limpa tirada de uma fonte. Em seguida, tomará a madeira de cedro, o hisopo, a lã escarlate e a outra ave que ainda vive e os mergulhará no sangue da ave imolada e na água corrente. Fará 7 aspersões sobre a casa. Desta maneira, ele purificará a casa com o sangue da ave sacrificada. A água fresca, a ave viva, o pedaço de madeira de cedro, o hisopo e a lã tingida de vermelho escarlate. Em seguida, levará a ave viva para fora da cidade e a libertará no campo. Assim, o sacerdote realizará a cerimônia de purificação e a casa se tornará novamente pura. Essa é a lei referente a todo tipo de lepra, de sarna, de mofo nas roupas de uma pessoa ou nas dependências de uma casa.
e quanto aos inchaços, erupções cutâneas ou manchas brilhantes, a fim de se determinar quando um ser vivo ou objeto pode ser considerado puro ou impuro. Essa é a regulamentação acerca de qualquer espécie de doença contagiosa, lepra e de mofo. Levítico capítulo 15. Impurezas masculinas e femininas. O Senhor falou a Moisés e a Arão e lhe ordenou: falai aos filhos de Israel para lhes orientar. Quando um homem observar qualquer espécie de corrimento no membro, ele se tornará impuro. Enquanto tiver esse fluxo, a sua impureza consistirá no seguinte: quer a sua carne deixe de sair o fluxo, quer o retenha, ele é impuro. Todo leito em que tal homem se deitar ficará também impuro, e todo móvel onde se assentar ficará impuro. Aquele que tocar o seu leito deverá lavar as próprias vestes, banhar-se em água e ficará igualmente impuro até o pôr do sol. Aquele que se assentar em um móvel onde tal homem se assentou deverá lavar as suas vestes, banhar-se em água e ficará impuro até a tarde. E quem tocar o corpo deste homem deverá lavar as suas vestes, banhar-se em água fresca e limpa e ficará também impuro até o final da tarde. E se este homem cuspir sobre uma pessoa pura, essa deverá lavar as suas vestes, banhar-se em água e ficará impura até o pôr do sol. Toda a sela sobre a qual viajar este homem ficará impura. E todos aqueles que tocarem em qualquer objeto sobre o qual este homem tenha se assentado, deverão ser declarados igualmente impuros até a tarde. Aquele que transportar tal objeto, seja qual for, deverá lavar as suas vestes, banhar-se em água e ficará impuro até o pôr do sol. Todos aqueles que forem tocados por este homem sem que ele tenha lavado as mãos, deverão lavar as suas vestes, banhar-se em água e ficarão impuros até a tarde. O vaso de argila tocado por este homem será quebrado, e todo utensílio de madeira deverá ser lavado. Quando o homem estiver são, contará 7 dias para sua purificação. Deverá lavar suas vestes, banhar o corpo em água corrente e então voltará a ser considerado puro. No 8º dia tomará 2 rolinhas ou 2 pombinhos e se chegará à presença de Yahvé, o Senhor, na entrada da tenda do encontro, e entregará as aves aos cuidados do sacerdote. Este a oferecerá como sacrifício, uma delas como oferta para tirar pecados e a outra como oferta que será completamente queimada em holocausto a Deus. Assim, diante do Senhor, o sacerdote realizará a cerimônia de purificação e o homem ficará puro. Quando um homem apresentar perda de esperma, deverá banhar em água fresca e limpa todo o corpo e será considerado impuro até o início da noite. Toda veste ou objeto de couro atingidos por esta emissão seminal deverão ser lavados em água fresca e ficarão impuros até a tarde. Sempre que um homem e uma mulher tiverem relações sexuais, ambos deverão lavar-se com água fresca e limpa e serão considerados impuros até o final do dia. Quando uma mulher tiver a sua menstruação, ficará impura pelo período de 7 dias. Quem tocar nela durante esse tempo será igualmente considerado impuro até o pôr do sol. Toda cama sobre a qual se deitar com seu fluxo ficará impura. Todo móvel sobre o qual se assentar ficará também impuro. Todo aquele que tocar o leito dela deverá lavar as suas vestes, banhar-se em água e ficará impuro até a tarde. Todo aquele que tocar um móvel, qualquer que seja, onde ela se tiver assentado, deverá lavar suas vestes, banhar-se em água e ficará impuro até a tarde. Se algum objeto se encontrar sobre o leito ou sobre o móvel no qual ela está assentada, qualquer que o tocar também se tornará impuro até a tarde. Também o homem que tiver relações sexuais com uma mulher durante seu período de menstruação ficará impuro 7 dias. E qualquer cama em que ele se deitar igualmente se tornará impura. A mulher que tiver hemorragia ou que continuar menstruada além do tempo normal será considerada impura como durante o tempo da menstruação. Assim será para todo o leito sobre o qual ela deitar, durante todo o tempo do seu fluxo, como normalmente ocorre com a sua cama durante o seu período menstrual. Todo móvel sobre o qual ela se assentar ficará impuro, como quando as suas regras. Quem os tocar ficará igualmente impuro, deverá lavar as suas vestes, banhar-se em água e ficará impuro até a tarde. Quando a hemorragia cessar, ela deverá observar 7 dias e então será considerada pura. No 8º dia, tomará 2 rolinhas ou pombinhos e os trará ao sacerdote à entrada da tenda do encontro.
O sacerdote oferecerá um deles em sacrifício pelo pecado e o outro como holocausto. Assim, na presença de Yahvé, o Senhor, o sacerdote realizará a cerimônia de purificação e a mulher ficará pura. Conclusão: advertireis os filhos de Israel a respeito de suas impurezas para que não morram por causa delas, contaminando a minha habitação que se encontra no meio deles. Essa é a lei a respeito do homem ficar impuro por causa de corrimento no membro ou da perda de esperma, da mulher quando de suas regras menstruais, a respeito do homem ou da mulher que tem algum fluxo e a quanto ao homem que tiver relações sexuais com uma mulher menstruada. Levítico, capítulo 16. O grande dia do perdão. Depois que os 2 filhos de Arão foram mortos quando apresentavam diante de Yahvé, o Senhor, uma oferta de incenso que não estava de acordo com a lei, Deus falou de novo com Moisés. Ele disse: fala a Arão, teu irmão, que não é a qualquer momento que ele pode entrar no lugar santíssimo, que fica atrás do véu, diante do propiciatório, a tampa da arca que está sobre a arca. Poderá morrer, pois aparecerei na nuvem logo acima da tampa. Arão deverá entrar no lugar santo com um novilho como oferta pelo pecado e com um carneiro como holocausto. Antes de entrar, Arão tomará um banho e vestirá as roupas sacerdotais sagradas, todas confeccionadas em linho, isto é, os calções, a túnica e o cinto. E na cabeça ele colocará o turbante, também feito de linho puro. Receberá da comunidade de Israel 2 bodes como oferta pelo pecado e um carneiro como holocausto. Depois de haver oferecido o novilho do sacrifício pelo seu próprio pecado e de ter realizado o ritual da expiação por si mesmo e pela sua casa, Arão tomará os 2 bodes e os apresentará diante do Senhor à entrada da tenda do encontro. E lançará sorte mediante 2 pedras, uma com o nome de Yahvé e a outra com o nome de Azazel. Arão trará o bode cuja sorte caiu para Yahvé e o sacrificará como oferta pelo pecado. Entretanto, o bode sobre o qual caiu a sorte para Azazel será apresentado vivo ao Senhor para fazer com ele o rito da expiação, a fim de ser condenado a ir para Azazel no deserto. Arão oferecerá o novilho do sacrifício pelo seu próprio pecado e em seguida realizará o ritual da expiação por si mesmo e pela sua casa e imolará o novilho. Encherá então o incensório com brasas ardentes tiradas do altar de diante de Yahvé, e tomará 2 punhados de incenso aromático em pó, e os levará para trás do véu. Colocará incenso sobre o fogo diante do Senhor. Uma nuvem de incenso recobrirá o propiciatório que tampa as tábuas da aliança, a fim de que não morra. Depois tomará um pouco do sangue do novilho e com o próprio dedo o aspergirá sobre a parte da frente da tampa. Em seguida, também com o dedo aspergirá o sangue 7 vezes diante da tampa, o propiciatório. Imolará então o bode destinado ao sacrifício pelo pecado do povo e levará o seu sangue também para detrás da cortina. Fará com esse sangue o mesmo que fez com o sangue do novilho, aspergindo-o sobre o propiciatório e diante deste. Cumprirá assim o rito de expiação pelo lugar santíssimo, pelas impurezas dos filhos de Israel, pelas suas transgressões e por todos os seus pecados. Assim procederá para com a tenda do encontro que permanece com eles no meio das suas impurezas. Ninguém deverá estar na tenda do encontro desde o momento em que ele entrar para fazer expiação do santuário até quando sair. Depois que tiver feito a expiação por si mesmo, pela sua casa e por toda a comunidade de Israel, sairá e irá ao altar que está diante do Senhor e celebrará no altar o ritual da expiação. Pegará um pouco do sangue do novilho e do sangue do bode e o porá em todas as pontas em forma de chifre moldadas no altar. Com o dedo aspergirá o sangue 7 vezes sobre o altar para purificá-lo e santificá-lo das impurezas dos israelitas. Concluída a expiação do lugar santíssimo, da tenda do encontro e do altar, fará aproximar-se o bode ainda vivo. Arão porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode e confessará sobre ele todas as iniquidades e rebeliões dos israelitas, todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode. Em seguida, enviará o bode para o deserto aos cuidados de um homem designado para isso. O bode carregará consigo todas as iniquidades do povo para um lugar solitário, e o homem soltará o bode no deserto.
Em seguida, Arão entrará na tenda do encontro, tirará as vestes de linho que vestiu para adentrar no Santo dos Santos e as deixará ali. Ele se banhará com água num lugar sagrado e vestirá suas próprias roupas. Então sairá e sacrificará o holocausto por si mesmo e o holocausto por todo o povo, para fazer propiciação por si mesmo e pelo povo. Também queimará sobre o altar a gordura do sacrifício pelo pecado. E aquele que tiver levado o bode a Azazel deverá lavar as suas vestes e banhar o corpo com água, e depois poderá entrar no acampamento. O novilho e o bode oferecidos em sacrifício pelo pecado e cujo sangue foi levado ao santuário para fazer o rito de expiação, serão levados para fora do acampamento e serão queimados com fogo a sua pele, e a sua carne e os seus excrementos. Aquele que os queimar deverá lavar as vestes, banhar seu corpo com água e somente depois disso poderá retornar ao acampamento. Comemoração do Dia do Perdão. Eis, portanto, para vós um decreto perpétuo. No 10º dia do 7º mês humilhareis vossas almas, jejuareis e não fareis trabalho algum, tanto o natural da terra como o estrangeiro que habita no meio de vós. Porquanto neste dia se realizará o rito de expiação por vós, a fim de vos purificar. Ficareis puros de todos os vossos pecados diante de Yahvé. Será para vós Shabat, um momento sabático de descanso total, para constrangimento de vossas almas e jejum. É, pois, uma lei perpétua. O sacerdote que tiver recebido a unção e a investidura para oficiar em lugar do seu pai, realizará o ritual da expiação. Colocará as roupas de linho puro, as vestes sagradas. Fará expiação pelo lugar santíssimo, pela tenda do encontro, pelo altar sagrado, por todos os sacerdotes e por todo o povo da Assembleia. Isso será para vós uma lei perpétua. Uma vez por ano se celebrará o rito de expiação por todos os pecados dos israelitas. E fez-se tudo conforme Yahvé, o Eterno, havia ordenado expressamente a Moisés.